Bem-vindos a mais uma análise aqui no Pod Trials. Hoje, a gente vai fundo numa história incrível, né? As origens da cirurgia de coração aberto. Exato. Uma jornada, assim, cheia de ciência fundamental, umas experiências até meio bizarras e, claro, cirurgias super audaciosas. Que desafiaram tudo que se pensava ser possível na época. Sim. A gente vai ver como a fisiologia, com experimentos sobre a própria vida, lá no século XIX, abriu caminho para os pioneiros. Hoje parece tão rotina, né? Mas como é que a gente chegou ao ponto de operar dentro de um coração que batia? Abrir esse órgão antes era morte quase certa. Exatamente. Qualquer tentativa, assim, resultava numa hemorragia incontrolável em segundos. Era impensável. A cirurgia cardíaca acabava se limitando ao lado de fora do coração. Imagina só, operar um coração batendo. Já foi considerado impossível. Um desafio que parecia intransponível, quase um rio de sangue, como diziam. Exato. Era o grande muro da cirurgia. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como a ciência, e muita ousadia também, né, conseguiu contornar o coração, os pulmões e fazer cirurgias que hoje salvam tantas vidas. Precisamente. As bases, olha, vêm lá do século XIX, com fisiologistas como Le Gaulois. As experiências dele, embora não focadas diretamente na SEC, foram cruciais, sabe? Ele mostrou que era possível manter a vida, a função cardíaca, mesmo em partes isoladas do corpo, ou até após decapitação em animais. Isso usando insuflação pulmonar e mantendo a circulação. Nossa. Plantou a semente da ideia de um suporte vital artificial, entende? Fascinante e, bem, hoje a gente acha chocante, né? Decapitando animais, tipo coelhos. Nossa, pesado. Mas imagino que ele descobriu coisas importantes, né? Cruciais. Ele percebeu que, dependendo de como ele fazia a decapitação, se preservasse uma partezinha específica ali da base do cérebro, a medula oblonga. Ah, que controla a respiração. Isso. O animal continuava respirando por um tempo. Ele concluiu que a medula espinhal controlava movimento, sensação, até a força do coração, mas a respiração vinha do cérebro, daquela área, pelos nervos vagos. Entendi. Então ele meio que separou as coisas. Respiração depende do cérebro, circulação mais ligada à medula. Precisamente. Tinha até uns relatos meio bizarros, tipo corpos decapitados que continuavam com espasmos ou que, se mantivessem a respiração artificialmente, pareciam ter funções separadas por um tempo. Que complexo. E qual a conexão disso com a cirurgia cardíaca, que viria bem depois? Bom, a conexão é que isso mostrou, pelo menos em teoria, que dava para separar as funções. Talvez desse para manter a circulação e a respiração funcionando de formas diferentes. Abriu a porta para a ideia de parar o coração para operar, sabe? Desde que o resto continuasse funcionando. Uma semente que demorou para germinar, né? Mais de um século. Exato. E como é que essa ideia evoluiu para uma máquina coração-pulmão de fato? Então, no século XX, a ideia começou a ganhar mais forma. O soviético Sergei Brukhonenko, ele foi um pioneiro notável. Desenvolveu um dos primeiros aparelhos, o autojetor, e com ele conseguiu realizar a perfusão total do corpo em cães, com o coração isolado. Em cães? Sim, provando que a circulação e a oxigenação artificiais eram viáveis. Isso abriu caminho, né? Enquanto isso acontecia lá nos Estados Unidos, o que estava rolando? Ouvi falar de umas máquinas bem complexas sendo desenvolvidas por lá também. Sim, figuras como Clarence Dennis, lá em Minnesota, estavam na vanguarda. A máquina dele era, assim, engenhosa, mas muito complexa. Usava discos de aço inoxidável que ficavam girando para oxigenar o sangue. Discos girando? Imagina a logística disso. Precisava de uma equipe de 16 pessoas para operar. 16 pessoas? Caramba! Mas tinha outras abordagens também, além dessas máquinas super complexas. Algo sobre usar o frio. Exato. Paralelamente, a hipotermia ganhava terreno. Wilfred Bigelow, no Canadá, ele estudou muito a fundo como o resfriamento corporal podia diminuir a necessidade de oxigênio dos tecidos. Isso, claro, dava mais tempo para os cirurgiões. Ah, claro. Menos metabolismo. Isso. Mas quem realmente fez história com isso foi F. John Lewis, também lá de Minnesota. Em 1952, ele realizou a primeira cirurgia de coração aberto bem-sucedida usando essa técnica de hipotermia.
a primeira bem-sucedida. Sim. E como ele fez isso na prática? Olha que coisa. Resfriando uma menina de 5 anos numa cuba de água gelada. Uma cuba? Como assim? Um tanque de água para gado, acredita. Comprado por catálogo da Sears Roebuck, para poder corrigir um defeito no coração dela. Não acredito! Uma cuba da Sears. Que improviso e que coragem, né? Totalmente. Uma demonstração incrível. Porque logo depois surge C. Walton Lilhay com uma abordagem ainda mais radical pelo que eu li. C. Walton Lilhay. O Lilhay, um nome que sempre surge. Sim, carismático, super determinado, mesmo tendo recebido um diagnóstico de câncer na época, ele não parou. E era muito incentivado pelo chefe dele, o Owen Wangenstein. E ele teve uma ideia. Que hoje parece loucura. Totalmente. Em 1954, a circulação cruzada. Explica isso melhor. E conectá-la à circulação do paciente à de um doador saudável, geralmente um dos pais. Um dos pais. Isso. O pai ou a mãe funcionava como a máquina coração-pulmão para o filho. Isso. Colocar um doador saudável em risco. Falavam até numa mortalidade de 200%, porque tanto o paciente quanto o doador corriam risco de vida. Foi uma solução temporária, claro. Mas provou uma coisa, né? Provou que era possível fazer cirurgias complexas dentro do coração. E isso acelerou demais a busca por um oxigenador artificial que fosse seguro e confiável. Mostrou o limite, talvez, da ousadia. E aí a história fica realmente interessante. O oxigenador de bolhas. Oxigenador de bolhas. Como funcionava isso? Basicamente, borbulhava oxigênio direto no sangue do paciente, fora do corpo. Era relativamente simples, mais barato e tornou a cirurgia de coração aberto muito mais acessível, sabe? Foi um salto enorme. Democratizou a técnica, de certa forma. Isso. Ele colaborou com a IBM, veja só, para construir a máquina dele. Era super complexa. Tipo uma máquina de cartão perfurado, dizem as fontes? Exatamente. E ele conseguiu o primeiro sucesso clínico em 53, consertando uma CIA, uma comunicação interatrial. Foi um marco. Mas logo depois vieram falhas, e isso o abalou muito. Ele deu uma pausa. Que duro. E o caso dele mostrou um ponto crítico além da máquina. O diagnóstico. Nem sempre sabiam exatamente o que iam encontrar lá dentro. Entendi. E tinha mais gente tentando, né? O Clarence Dennis, em Minnesota. Sim, outra máquina complexa com discos rotativos. Ele tentou operar uma menina, a Patty Anderson, em 1951, mas infelizmente não deu certo. E quem estava assistindo essa cirurgia? Um jovem chamado C. Walton Lilhay. Olha só a conexão. Pois é. Calmo, metódico, sabe? Entendi. O Lilhay mais improvisador e o Kirkland super sistemático. Exatamente. Essa competição entre os dois, entre o improviso de um e o sistema do outro, acelerou demais o progresso na área. Lilhay. O Lilhay deu uma orientação curiosa para ele. Esquece o que já foi publicado, pensa fora da caixa. Que demais! E ele desenvolveu, entre 54 e 55, o oxigenador de bolhas DeWall Lilhay. Complexidade. E funcionou muito bem. Richard DeWall. Ele era um médico residente que dizem se sentiu um pouco entediado. Entediado. É o que consta. Em 1955, literalmente na cozinha de casa, ele desenvolveu um oxigenador de bolhas, simples, barato e descartável, usando tubos plásticos e uma bomba Sigma Mutuo. Na cozinha. Isso reforça muito aquela ideia de que grandes inovações podem vir de lugares totalmente inesperados. Exatamente. E o Lilhay, claro, adotou a invenção do DeWall e imediatamente. Custava muito pouco, era fácil de montar e, o mais importante, substituíram a perigosa circulação cruzada. Que virada. Foi o que permitiu que hospitais no mundo todo começassem seus programas de cirurgia cardíaca. Foi a verdadeira abertura de lata, né? Como disse o famoso cirurgião Denton Cooley. Abertura de lata, ótimo termo. A partir daí, imagino que a tecnologia e, principalmente, a segurança evoluíram bem rápido. Sim, muito rápido. As máquinas ficaram mais seguras, mais eficientes e, fundamentalmente, desenvolveram-se também técnicas cruciais de proteção miocárdica. Proteção miocárdica, certo? Para proteger o músculo do coração durante a cirurgia. Isso, formas de proteger o músculo cardíaco enquanto ele está parado, sem fluxo sanguíneo próprio, né? Durante a cirurgia. Isso, junto com a melhoria geral dos cuidados intensivos, dos anestésicos, tudo,
transformou operações que eram de altíssimo risco em procedimentos quase rotineiros hoje em dia. Que percurso incrível, né? Em poucas décadas. Sair de uma situação onde tocar o coração era fatal para a realidade atual da cirurgia cardíaca. Tudo graças a esses pioneiros. Legalois, Brukhonenko, Dennis, Lewis, Gibbon, Lillehei, Kirkland, De Waal e tantos outros, né? De fato, é uma história fantástica de engenhosidade, de colaboração, às vezes de competição e muitas vezes de pura ousadia diante de desafios que pareciam, assim, insuperáveis. Mostra bem o poder da combinação entre ciência básica, engenharia e a prática clínica na ponta. Fica mesmo a reflexão. Que outros desafios médicos atuais, que hoje parecem barreiras intransponíveis, vão ser superados por uma combinação parecida de fatores? Talvez com uma inovação genial surgindo de novo, de onde a gente menos espera, né? Como a do De Waal na cozinha. Muito bom. Obrigado por nos acompanhar nesta análise aprofundada de hoje. Na sala de laboratório, luzes acendem, teorias novas descobertas em êxtase, mãos sujas de salvação, mentes brilhantes, conhecimento novo a cada dia, revolução científica mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo de partículas minúsculas a galáxias. Sabedoria cresce a cada instante. Eles não dormem em busca de soluções. Laboratórios abertos até o amanhecer. Acertos e erros, caminhos tortuosos, mas sempre avançando, sem medo de tropeçar. Microscópios revelam o que os olhos não veem. Células dançam em movimentos silenciosos. Estrelas distantes, agora mais próximas. Conhecimento infinito é a chave. Estruturas complexas em detalhes finos. Quantum e relatividade, mistérios resolvidos. A mente humana expandindo horizontes. Revolução científica é a esperança. Revolução científica mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo. De partículas minúsculas a galáxias. Sabedoria cresce a cada instante.